Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos continuar com a videoaula de Propriedades dos Limites, segunda parte. Nesta videoaula, vamos rever as propriedades dos limites apresentados na aula anterior, vamos ver alguns exemplos e outras propriedades dos limites. Então, bora lá. Propriedades dos limites. Supondo que C seja uma constante e os limites limite de f de x quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A existam, então, primeiro, o limite de uma soma é a soma dos limites. Segundo, o limite de uma diferença é a diferença dos limites. Terceiro, o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite dessa função. Quarto, o limite de um produto é o produto dos limites. Quinto, o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Propriedade 6. O limite de f de x elevado a n quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A, isso tudo elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Propriedade 7 e 8, muito importante. Limite de uma constante quando x tende a A é a própria constante. Limite de x quando x tende a A é o A. 9. Limite de x elevado a n quando x tende a A é A elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Propriedade 10. Limite da raiz enésima de x quando x tende a A é igual à raiz enésima de A, onde n é um inteiro positivo. Se n for par, nós temos que supor que o A seja maior que zero. Propriedade 11. Limite da raiz enésima de f de x quando x tende a A é igual a raiz enésima, ao limite entrando aqui na raiz, de f de x quando x tende a A, onde n é um inteiro positivo. Se n for par, vamos supor que o limite de f de x com x tendendo a A é maior que zero. Agora vamos ver alguns exemplos. Continuando os exemplos, Exemplo 2. Calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Letra A. Limites de 2x² menos 3x mais 4 quando x tende a 5. Então, na primeira parte, nós vamos usar as propriedades 2 e 1, o limite de uma soma e o limite de uma diferença. Então, aqui eu vou reescrever esse limite do lado esquerdo, vai ter o quê? Limite de 2x² quando x tendendo a 5, menos limite de 3x com x tendendo a 5, mais limite de 4 com x tendendo a 5. Vamos usar a propriedade 3 agora, Vamos tirar aqui a constante do limite. Então, temos 2 vezes o limite de x² com x tendendo a 5, menos o 3 sai aqui também, Estou usando a propriedade 3. 3 vezes o limite de x com x tendendo a 5, mais limite de 4 com x tendendo a 5. Então, vamos lá. Olha. Nessa primeira parte, nós vamos usar a propriedade 9, o limite de x elevado a n com x tendendo a A. Então, aqui eu só vou, como x tende a 5, só vou substituir. Beleza. Aqui eu vou usar aquela propriedade 8. Então, limite de x com x tendendo a 5, isso daqui vai dar 5. E aqui eu vou usar a propriedade 7, que é a constante. Limite de 4 com x tendendo a 5, vou repetir a constante. Beleza. Vou fazer a conta e vou obter o resultado igual a 39. Letra B. Limite de x² mais 2x² menos 1 sobre 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Vamos começar aplicando a propriedade 5, a propriedade que fala lá do limite do quociente. Mas seu uso só ficará completamente justificado no último passo, quando virmos que os limites do numerador e do denominador existem, e o limite do denominador não é zero. Beleza, No primeiro passo, então, usamos a propriedade 5. Aqui temos o limite do numerador quando x tende a menos 2 e o limite do denominador quando x tende a menos 2. Agora vamos usar as propriedades 1, 2 e 3. O limite de uma soma, o limite de uma diferença e a da constante. Então, vamos obter a seguinte expressão. Limite de x², quando x tende a menos 2, mais 2 vezes limite de x² quando x tende a menos 2, menos limite de 1 quando x tende a menos 2,
Aqui embaixo, olha, limite de 5 quando x tende a menos 2, menos 3 vezes limite de x quando x tende a menos 2. Ok, né? Agora nós vamos usar as propriedades 9, 8 e 7. Né? Aqui tem o x ao cubo, então nós vamos estar utilizando a propriedade 9. Então vai ficar o quê? Menos 2 ao cubo. Aqui fica 2 vezes, usando a propriedade 9 novamente, menos 2 ao quadrado. Aqui estou usando a propriedade 7, né? Que é o limite de uma constante. Quando x tende a menos 2 é a própria constante. Aqui novamente, né? Limite de 5, quando x tende a menos 2 é 5, menos 3 vezes. E aqui eu estou usando a propriedade 8. Beleza, deu menos 2, né? Agora vamos observar que a parte de cima vai dar um número diferente de zero, né? Um número que existe, e a parte de baixo também um número diferente de zero. Na verdade, o numerador ele poderia ser zero, né? O denominador que não pode ser zero. Então aqui deu menos 1 sobre 11. Ok. Vamos apresentar uma propriedade muito importante, que vai nos ajudar nos cálculos de limites. Mas antes, vamos relembrar o exemplo 2a, onde tínhamos que limite de 2x² menos 3x mais 4, com x tendendo a 5, igual a 39. Nós fizemos esse cálculo, né? Então é o seguinte, tomando f de x igual a 2x² menos 3x mais 4, temos que o f de 5 é igual a 39, né? Em outras palavras, teríamos obtido a resposta correta no exemplo 2a, substituindo x por 5. Então, a gente tem x aqui, né? Eu substituo por 5 e vou encontrar o quê? 39. Analogamente, a substituição direta fornece a resposta correta na parte B, onde tínhamos uma função racional. As funções no exemplo 2 são polinomial, né? Esse f de x, e da letra B, racional, respectivamente. E o uso similar das propriedades dos limites demonstra que a substituição direta sempre funciona para essas funções. Então, propriedade de substituição direta. Se f for uma função polinomial ou racional, e a estiver no domínio de f, então o limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a. Ou seja, basta fazer uma substituição direta, né? As funções que possuem essa propriedade de substituição direta, chamadas de contínuas em A, serão estudadas no decorrer do curso, tá? Entretanto, nem todos os limites podem ser calculados pela substituição direta, como mostram nos exemplos a seguir. Exemplo 3. Encontre o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então, atenção, olha, não podemos encontrar o limite substituindo x igual a 1, porque o f de 1 não está definido. De fato, né? O numerador aqui daria 1 menos 1, 0, não tem problema. Mas o denominador ficaria 1 menos 1, que dá 0, aí tem problema. Então, precisamos fazer, inicialmente, algumas operações para tentar resolver esse limite. Observe que o numerador ele pode ser reescrito como x menos 1 vezes x mais 1. Aplicando aqui o produto, vocês voltam em x² menos 1, né? E aqui eu estou repetindo o denominador. Assim, o limite dessa função x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a limite de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Observe que o numerador e o denominador têm um fator comum aqui, né? O x menos 1 e x menos 1. Ao tornarmos o limite quando x tende a 1, temos que o x é diferente de 1, né? E assim, o x menos 1 é diferente de 0. Portanto, podemos cancelar esse fator comum. Então, cancelando aqui, nós vamos ter limite de x mais 1 quando x tende a 1. E aqui, né, vai dar 1 mais 1, que é igual a 2, aplicando ali a propriedade anterior, né? Nós temos o limite de uma função polinomial, então vocês só fazem a substituição direta. Beleza, morreu o assunto, vocês encontraram que esse limite é igual a 2. Observação, pessoal. No exemplo que acabamos de trabalhar, conseguimos calcular o limite substituindo a função dada f de x, que era igual a x² menos 1, sobre x menos 1, por outra mais simples, né? Vamos chamar essa outra que acabamos de encontrar x mais 1 de g de x, que tem o mesmo limite. Isso é válido porque f de x é igual a g de x
exceto quando x é igual a 1. Tá? E no cômputo de um limite, quando x tende a 1, não consideramos o que acontece quando x é exatamente igual a 1. Em geral, temos o seguinte fato útil. Tá? Se f de x é igual a g de x, quando x é diferente de a, então o limite de f de x quando x tende a é igual ao limite de g de x quando x tende a a, desde que o limite exista. Então, muitas vezes, nós vamos reescrever nossa função para poder calcular o limite. Né? Então, nós pegamos a f de x, trabalhamos com ela. Muitas vezes a gente vai ter que simplificar, fatorar, para encontrar uma função mais simples e, assim, poder calcular o limite. Exemplo 4. Encontre limite de g de x quando x tende a 1, onde g de x é igual a x mais 1 se x é diferente de 1 e π se x é igual a 1. Então, observe, né? Quando x é igual a 1, nós temos a imagem aqui π, um valor aqui um pouco acima do 3, né? Aproximadamente 3,14. E nós temos aqui também a nossa reta, né? Y igual a x mais 1, exceto aqui onde o x é igual a 1, que vamos ter a imagem igual a π. Aqui, g está definida em x igual a 1, e g de 1 é igual a π. Mas o valor de um limite, quando x tende a 1, não depende do valor da função em 1. Como g de x, que é igual a x mais 1 para x diferente de 1, temos que o limite da nossa função g, quando x tende a 1, vai ser o quê? O x mais 1. Lembrando novamente, né? O que me interessa são os valores próximos de 1. Eu não estou pegando o x igual a 1. Então, eu vou usar só essa parte aqui de cima, né? O x mais 1. Beleza, resolver esse limite, já sabemos, né? Basta fazer uma substituição aqui direta, que isso aqui é igual a 2. Observe que os valores das funções nos exemplos 3, o exemplo 3, né? E esse exemplo, são idênticos, exceto quando x é igual a 1. E assim, elas têm o mesmo limite quando x tende a 1. Olha que legal. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima videoaula.